a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos com a série de mensagens sobre chamado e eu quero chamar a sua atenção para que você realmente esteja atento à leitura de hoje e àquilo que Deus falará no teu espírito. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos chamado para algo extraordinário na sua obra, mas lembrando que nós somos seres humanos lutando contra forças espirituais. Muitas vezes a nossa carne acaba pendendo para o lado onde não deve pender e nos entregamos a desejos e paixões que militam dentro de nós contra o nosso espírito. Mas eu tenho certeza que a ministração de hoje vai te ajudar muito em nome de Jesus. Talvez você é um pastor, talvez você já é um líder, alguém que atua na igreja, ou mesmo você que tenha uma empresa ou algo do tipo e o Senhor tem confiado isso na sua mão. Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Números capítulo 11, versículo de número 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Meu Deus do céu, é muito complicado quando essa situação chega na vida de um líder. Eu tenho certeza que Deus tem te chamado para uma obra gloriosa e para que você possa fazer com que o seu chamado seja sustentado de maneira coerente, você precisa realmente se refugiar em Deus, porque situações irão surgir ao longo da sua caminhada. Não espere reconhecimento de homens. Faça o que Deus tem colocado na sua mão para fazer, sem aguardar reconhecimento de homens. Muitas vezes, por visar um reconhecimento, pessoas desistem daquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque, infelizmente, muitos homens e mulheres são completamente ingratos diante de todo esforço que você pode produzir a favor dele ou dela. E quando você aguarda um retorno de reconhecimento, mesmo que não seja de palavras, como muito obrigado, mas no mínimo de atitude no sentido de praticar aquilo que você ensinou, de andar na direção da qual você recebeu de Deus e repassou, seja na igreja, seja no seu pequeno grupo, seja na sua célula, seja na sua empresa, e de repente você percebe que tudo aquilo que você fez foi completamente esquecido e desprezado, e por coisas corriqueiras da vida, murmurações surgem, situações adversas são apresentadas. É muito complicado quando nós absolvemos isso. Isso te adoece, isso te mata. E nós precisamos estar atentos com isso. Nós estamos falando de um homem que foi um grande líder em Israel. Nós estamos falando de Moisés. Moisés, aquele homem mesmo
que Deus falava face a face com ele. Deus falava com Moisés diferente de como ele falava com os profetas. Com os profetas ele falava por enigmas. Com Moisés ele falava face a face. Ah, meu querido irmão, chegou uma situação tão complicada para Moisés diante do momento que ele estava vivendo, da pressão que ele estava vivendo, porque na verdade isso já vinha desde o Egito. As murmurações, os levantes, a ingratidão, a falta de firmeza, a falta de devoção e amor para com o Senhor, a falta de foco. Estavam caminhando para a terra prometida, mas o coração ainda estava no Egito. Chega um ponto que o coração do homem não aguenta mais. É por isso que nós precisamos nos refugiar em Deus. Quantos pastores desistiram do seu chamado por causa de uma situação como essa? Quantos homens de Deus abandonaram o seu ministério por causa de uma situação como essa? Quantas pessoas abandonam família, abandonam empresa, abandonam tudo? Alguns saem perambulando sem direção na vida por causa de uma situação como essa. É terrível isso. E nós percebemos que Moisés já estava completamente estafado com aquele problema. No versículo 10 diz: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora Moisés reprova o próprio Deus. Quando você está numa situação como essa, você começa a questionar Deus por aquilo que Ele está fazendo. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra em nenhuma das suas decisões, em nenhuma das suas atitudes. O homem sim erra, o homem falha, o homem fracassa nos seus propósitos, nos seus objetivos, diante de planejamentos completamente errados, porque nós conhecemos o agora, nós conhecemos aquilo que está à nossa volta. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. E Moisés começa a questionar a Deus. O versículo 11 diz: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Agora ele já começou a achar pesado demais o que Deus havia entregado para ele. Meus queridos irmãos, quantas vezes a maioria de nós pedimos ao Senhor que a vontade dele se cumprisse em nossa vida, e agora que as coisas estão acontecendo, por que você questiona a Deus? Por que você fica perguntando a Deus por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse? Ah, meus irmãos, a sua insatisfação, a sua murmuração não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você realmente confiar no Senhor, é você mudar o seu foco. O foco de Moisés estava direcionado a um povo ingrato, a um povo que murmurava contra Deus e com certeza se levantaria contra ele. Irmãos, se a pessoa não tem temor de falar de Deus, você acha que ele vai temer em falar de você? Você acha que ele vai temer em se levantar contra você? Se a pessoa não obedece a Deus, você acha que essa pessoa está preocupada em obedecer um líder? Claro que não. O princípio de obediência sempre estará revestido de honra. Mas esse povo estava vivendo em uma vida completamente de desonra. Desonra contra Deus e desonra contra a sua liderança. E Moisés foi contaminado nesse momento. Moisés deixou com que o coração dele fosse levado pelas emoções que ele estava sentindo naquela hora. E ele continua dizendo para Deus, o versículo 12: Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Aí ele diz para Deus: será que foi eu que pari esses homens, essa nação? Será que foi eu que dei a luz a essas vidas? Está muito pesado para mim, eu não dou conta de caminhar mais com esse povo. Para mim chega. Ah, meus irmãos,
Talvez esse tenha sido o seu problema. Você chegou a esse ponto. Você chegou ao ponto da desistência. Eu quero dizer para você uma coisa. Salmo 103, versículo de número 14, diz que o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e sabe do que fomos feitos, que somos pó. Deus sabe até onde você suporta. Se você tem enfrentado determinadas situações, é porque Deus conhece a sua estrutura. Deus tem preparado você para este momento e você não pode virar as costas para o chamado de Deus. Talvez você está desistindo. Eu quero ser boca de Deus para falar com você nessa hora. Quem te entregou o teu ministério? Quem te entregou essa liderança? Foi Deus ou foi o homem? Lógico que Deus usará o homem, mas antes o Senhor falará com você. Quantas vezes você pediu a Deus aquilo que Ele te deu e agora você está virando as costas para o chamado de Deus para a sua vida? Moisés, no versículo de número 14, ele diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O chamado, ele é individual para a nossa vida, mas o cumprimento é coletivo. Toda vez que eu me disponho a fazer a obra de Deus, Deus levantará pessoas para me ajudar na caminhada. Só que um problema precisava ser resolvido dentro de Moisés, que era exatamente o problema da desistência. Talvez você já desistiu do seu chamado, do seu ministério, da sua família, do seu empreendimento. Eu quero orar com você nessa hora, para que o Senhor avive dentro de você o desejo de servi-lo, com o teu espírito, com a tua força, com a tua vida, para que esse cansaço extremo, esse alto nível de estresse que tem te levado a falar coisas que você não deveria falar nunca, para que seja retirado da sua vida. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu clamo ao Senhor a favor dessa vida e peço ao Senhor, meu Deus, livra essa pessoa. Livra essa pessoa do embaraço. Livra essa pessoa, meu Deus, de encher o seu coração do problema que está à volta. Ah, Deus, o Senhor há de guardar e blindar essa vida. Em nome de Jesus Cristo, foi o Senhor que deu o chamado. Foi o Senhor, meu Deus, que entregou tal encargo na mão dessa pessoa para que ele e ela pudesse cumprir com alegria, com ousadia, e toda obra contrária, todo levante do inimigo contra esse homem e essa mulher não prosperará. Eu declaro quebrado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo. Copie esse link e envie para o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Que Deus te abençoe e amanhã daremos continuidade a essa ministração. Não perca o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.